Boa tarde, chuchus do nono ano, que é a Prof. Carol. Vamos para mais uma aula de literatura, hoje com as nossas correções referentes às páginas 66, 67 e 68. Todos os textos em mãos, lápis e borracha. E vamos lá. Havia pedido para vocês fazerem, né? A página que começa exercícios, o textinho A Presença. Então, eu sempre gosto de fazer a leitura quando não é muito extenso, né? Porque se for muito extenso, acaba deixando o vídeo muito grande. Enfim, fica complicado, né? Para vocês depois ficarem assistindo. Mas aqui esse textinho é pequeno. Vamos lá. Uma velhinha de gargantilha lilás cruzou o saguão na sua cadeira de rodas, empurrada por uma calma enfermeira de touca. Ia gesticulando brava, deixando escapar resmungos por entre as gengivas duras, enquanto a outra seguia atrás, voltando-se para os lados e sorrindo. O recém-chegado fez uma profunda reverência na direção de ambas e voltou-se para o porteiro, que mostrava num sorriso constrangido a dentadura opaca. Quer dizer que insistia mesmo em ficar? Bem, tinha um apartamento bastante ensolarado no segundo andar, dando para a piscina. Espero que o senhor fique satisfeito, acrescentou enquanto fazia sinal para um velho de avental até os joelhos. Por favor, podia conduzir o novo hóspede? Em largas passadas o jovem galgou os degraus de veludo vermelho e foi esperar o empregado lá em cima, segurando a mala que em vão o velho tentou levar. Quando entrou no apartamento seguido pelo empregado, com seu molho de chaves, aspirou com uma expressão de prazer o esmaecido perfume que parecia vir dos móveis antiquados. Lavanda? E perguntou enquanto abria a mala se por ali não havia fantasmas. Sempre sonhara com um hotel de fantasmas. Os fantasmas somos nós, respondeu-lhe o velho, e ele riu alto. Os melhores contos de Lígia Fagundes Telles. Agora vocês tinham que reler esses trechos aqui. Espero que o senhor fique satisfeito, acrescentou. Os fantasmas somos nós, respondeu-lhe o velho. E perguntou enquanto abria a mala se por ali não havia fantasmas. Sempre sonhara com um hotel de fantasmas. De quem são as falas? Espero que o senhor fique satisfeito, e os fantasmas somos nós. Foi utilizado algum recurso formal para separar essas falas da fala do narrador? Elas estão em discurso direto ou em discurso indireto? Vocês também viram que eu havia passado para vocês o discurso indireto livre, né? Que é a mistura do discurso direto mais o indireto, né? Caracterizando-se como um processo de grande efeito estilístico. Então, havia também explicado para vocês o indireto livre. Então, vamos lá. De quem são as falas? São do funcionário do hotel, de funcionários do hotel. A primeira é separada da fala do narrador pela forma verbal, acrescentou. Porque, olha só, acrescentou. Quem acrescentou? Ele acrescentou. E também por aspas, né? Que é um recurso utilizado para inserir falas. Reproduzir o que alguém disse, a gente coloca entre aspas. A segunda é separada da fala do narrador pela forma verbal respondeu. Elas estão em discurso direto, ok? Caso vocês não tenham entendido, mande-me um recadinho, mas eu acho que ficou bem esclarecido, né? Que as falas são de funcionários e elas são separadas pela forma verbal. Se você analisar ali como o verbo está conjugado, fica claro, né? Que estão, então, em discurso direto. Aí, de quem é a fala? Se por ali não havia fantasmas, sempre sonhara com um hotel de fantasmas? Ela está em discurso direto ou em discurso indireto? Bom, a fala é do jovem recém-chegado, porém é reproduzida pelo narrador. Portanto, está no discurso indireto. Então, quando a fala é reproduzida pelo narrador, ela está em discurso indireto. E quando a própria personagem que fala, está em discurso direto. E quando há uma mistura, aí ele é indireto livre. Tudo bem? Vamos então para a próxima página. Releia os seguintes trechos. Às vezes que embaçado, né?
Releia os seguintes trechos do texto, observando neles a presença de mais de um discurso, o do narrador e o das personagens. Olha só. O recém-chegado voltou-se para o porteiro, que mostrava num sorriso constrangido a dentadura opaca. Quer dizer que insistia mesmo em ficar? Bem, tinha um apartamento bastante ensolarado no segundo andar, dando para a piscina. Enquanto fazia sinal para um velho de avental até os joelhos, por favor, podia conduzir o novo hóspede? Aspirou com uma expressão de prazer o esmaecido perfume que parecia vir dos móveis antiquados. Lavanda? Bom, então aqui vocês têm que indicar onde começa e onde termina o discurso do narrador, em cada um dos trechos. Então, olha lá, trecho 1, pessoal. O recém-chegado, a dentadura opaca. Então, começa no recém-chegado, termina a dentadura opaca. O segundo trecho começa enquanto fazia sinal para um velho de avental até os joelhos. E o terceiro, aspirou com uma expressão de prazer e depois parecia vir dos móveis antiquados. Identifique as frases que podem ser atribuídas às personagens, frases que são das personagens e não do narrador. Primeiro trecho, quer dizer que insistia mesmo em ficar? Bem, tinha um apartamento bastante ensolarado no segundo andar, dando para a piscina. Segundo trecho, por favor, podia conduzir o novo hóspede? Terceiro trecho, lavanda? Ok? Aqui vocês retiraram as falas diretamente das personagens. Sobre as falas das personagens, elas são antecedidas por travessão ou estão entre aspas? Só uma fala vem entre aspas, né? Então elas estão antecedidas por travessão. Elas são introduzidas pela conjunção que ou se, ou por verbos de elocução, dizer, falar, pensar. Não são introduzidas nem pela conjunção que, nem se e nem por verbos de locução. Conclua as falas dos personagens são predominantemente introduzidas por meio de qual tipo de discurso? Direto, indireto ou indireto livre? A fala das personagens, elas são introduzidas pelo indireto livre, que é quando há uma mistura dos dois. Ok? Então, agora nós vamos para a página 68, que é a última das correções. Vamos lá? A escolha de um ou outro tipo de discurso nos gêneros narrativos ficcionais está vinculada ao sentido que se pretende construir. No texto, apresenta que efeito de sentido é criado pela mistura de diferentes tipos de voz ou de discursos. Então, qual é o efeito de sentido criado por essa mistura de vozes? O que nós temos aí? Nós temos os diálogos que ganham agilidade, O narrador surge para direcionar os diálogos e identificar as personagens. Não há pausa, narrador, pausa, personagem, pausa, não há. Então, assim, o conto ele flui com mais agilidade. Quando o narrador se omite, o leitor acompanha em tempo real os diálogos e pensamentos dos personagens, dando à narrativa um certo estranhamento e mistério. Às vezes é confuso para conseguir detectar onde é personagem e onde é narrador, mas aí você tem que fazer uma leitura bem minuciosa para você perceber, aqui não é mais o narrador, agora já é a personagem. Bom, leia o trecho de Fernando Sabino. O carro começou a ratear. Levei-o ao Pepe, ali na oficina, da rua Francisco Caviano. Pepe, o carro está rateando. Pepe piscou um olho. Entupimento na tubulação, só pode ser. Deixei o carro lá. À tarde fui buscar. Eu não dizia defeito na bomba de gasolina. Você dizia estupimento na tubulação. Entupimento na tubulação. Botei um diafragma novo, mudei as válvulas. Estendeu-se a conta de meter medo, mas paguei. O carro não vai me deixar na mão? Tenho de fazer uma viagem. Pode ir sem susto, que agora está o fino.
Bom, aqui depois pede para vocês reescreverem o texto, transformando na maior parte das situações no discurso direto e indireto, e em algumas situações para vocês tentarem usar o direto livre. Às vezes até um tanto quanto complexa essa atividade, então observem se vocês fizeram mais ou menos assim, de acordo com o que está aqui. Bom, essas respostas são de escolhas diferentes, ok? Então, é apenas uma das possibilidades. O discurso indireto livre, que está destacado no caso, né? O carro começou a ratear. Levei-o ao Pepe, ali na oficina da rua Francisco Otaviano, e disse a ele que o carro estava rateando. Pepe piscou um olho, só podia ser um entupimento na tubulação. Deixei o carro lá. À tarde fui buscar e ele disse que, como havia dito, era defeito na bomba de gasolina. Estranhei a resposta. Ele não tinha dito que era entupimento na tubulação? Ele respondeu que tinha botado um diafragma novo e mudado as válvulas. Estendeu-me uma conta de meter medo, mas paguei. O carro não ia me deixar na mão? Tinha de fazer uma viagem. Ele afirmou que eu podia ir sem susto, que agora estava fino. Gente, aqui é uma possibilidade, não é uma resposta fechada. Muito vocês têm que ter a perspicácia em perceber se vocês fizeram de acordo com o que foi pedido, tá? Para a próxima aula de quinta, vocês farão a leitura do texto Circo, tá? Que eu gosto demais, eu gosto muito desse conto. É muito bonitinho, triste também. E aí, vocês vão responder para mim as páginas que eu vou passar em PDF, tudo bem? São as páginas referentes ao conto Circo. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula de hoje, que nós falamos sobretudo do discurso direto, indireto e indireto livre, vocês me perguntem. Não deixem as dúvidas permanecerem, tudo bem? Assim, a gente tem que ir levando o nosso conhecimento dessa forma, por enquanto, até que tudo se normalize, mas que seja de qualidade, da melhor maneira possível. Não só assistir a videoaula, colocar a resposta correta e fechar o caderno ou a apostila. É muito mais do que isso. Busquem pelo aprendizado, busquem informações, procurem não ficar com dúvidas, ok? Tenham uma ótima tarde, um resto de semana abençoado, beijo no coração e fiquem com Deus.